Pessoal, essa apresentação aqui, boa tarde para todos. Espero que todos estejam bem e se preparando e fazendo simulados lá da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Essa apresentação aqui, eu vou apresentar não exatamente o que vai cair na prova, mas eu vou apresentar questões parecidas com as questões que vão estar presentes na prova. Vamos trabalhar esses conceitos. Então, eu estou buscando aqui questões de 2019, 2010, 2016, 2017, 2015, questões que já foram trabalhadas. Não vou trabalhar os mesmos itens que está lá e vocês, por favor, pesquisem um pouquinho mais, tá certo? Então, eu vou passar algumas ideias aqui que vão ser importantes. Vou já trabalhar com gabarito, ou seja, com as questões já respondidas em vermelho aqui, exatamente para adiantar a discussão. Então, essa questão, por exemplo, que está aqui, a questão 1 de 2019, ela discute a questão da luminosidade de uma estrela, e é um assunto que vai cair, que relaciona a distância que a estrela está da gente, que relaciona o brilho da estrela. Então, vão ser conceitos que vão estar sendo colocados. Vou ler a questão, depois eu vou comentar algumas coisas. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende do seu raio e da sua temperatura superficial, ou seja, a temperatura na superfície da estrela. Já o seu brilho depende da distância dela até nós, ou seja, as estrelas mais próximas vão ser mais brilhantes, as estrelas mais distantes vão ser menos brilhantes. Pode ocorrer de uma estrela que está bem distante ser tão brilhante quanto uma outra estrela? Pode. Isso significa que a estrela que está muito, muito distante, ela é muito mais luminosa do que a estrela que está mais perto, entendeu? Então, aqui ele faz aqui uma comparação para exatamente colocar, pontuar essa ideia. Uma lâmpada de 60 watts, ou watts, acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. Essa que é a ideia. Suponha que você olhe para o céu e veja a estrela A com o mesmo brilho da estrela B. Escreva certo ou errado na frente de cada afirmação. Aí ele coloca aqui, supõe, se a estrela A é a mais luminosa, então ela está mais distante de nós do que a estrela B. Correto, entendeu? Porque é exatamente o exemplo que eu dei. Pode ser que duas estrelas apareçam com o mesmo brilho, mas uma esteja mais distante. Então, quer dizer que a que está mais distante é mais luminosa. Exatamente esse o conceito. Então, tá corretíssimo. Se a estrela B é a menos luminosa, então ela está mais perto de nós que a estrela A. Exatamente, continua corretíssima essa afirmação. Se ambas têm a mesma luminosidade, então elas estão à mesma distância de nós. Perfeito. A luminosidade de uma estrela não depende da distância dela até nós. A luminosidade não, que é a potência da estrela, o watts, que foi colocado lá. Então está corretíssimo. Já o brilho depende da distância dela até nós. Né? Exatamente. Depende, não é que não depende. Né? Então o brilho depende da distância. Então está errado. Opa. Agora, terceira questão dessa provinha de 2019. Vocês podem conferir lá na UBA, no site da UBA, tem lá todas as provas, aí vocês confiram. Ó. Vou ler e depois a gente comenta. Então, aqui, o que, que vocês estão vendo? Vocês estão vendo uma formulazinha para tentar encontrar é, é, a relação de uma estrela para outra, ou quanto uma estrela é mais luminosa que a outra, ou quanto que a temperatura de uma estrela é maior do que a outra, e ainda o raio, que é uma relação, né? O raio dessa estrela, o tamanho relativo dessa estrela vai ser a raiz quadrada da luminosidade
sobre a temperatura ao quadrado, tá? Então, ó, como você já sabe, a questão 1, a luminosidade de uma estrela depende do seu raio e da sua temperatura superficial. Através da equação abaixo, podemos descobrir quantas vezes o raio das estrelas é maior ou menor do que o raio do Sol, se soubermos o quanto ela é mais ou menos luminosa do que o Sol e o quanto ela é mais ou menos quente do que o Sol. Então, você precisa saber a luminosidade e a temperatura. Sabendo disso, trabalhando com essa fórmula, você encontra o raio dessa estrela, você encontra a temperatura da estrela, você pode brincar aí com essas informações, né? Então, vamos dar um exemplo. Se uma estrela é 4 vezes mais luminosa que o Sol e tem o dobro da sua temperatura superficial, então seu raio será, né, o dobro. Né? Então, eu tenho raiz quadrada de 4 sobre 2 ao quadrado 4. Então, vai dar meio. Então, ela vai ter um raio meia vezes o raio do Sol, ou seja, vai ter metade do raio do Sol. Tá? Então, o diâmetro dela vai ser metade. Agora, que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 9 vezes a luminosidade do Sol e com o dobro da sua temperatura. Então, eu tenho o dobro da temperatura, ok? E tenho 9 vezes o raio. Então, eu pego, aliás, 9 vezes a luminosidade. Então, eu pego raiz quadrada de 9, 3, sobre o dobro da sua temperatura. Então, 3 sobre 4, 0,75. Então, uma estrela aí que tem 3 quartos do raio do diâmetro da Terra, perdão, do Sol. Outra questão aqui interessante. Calcule o raio de uma estrela com 25 vezes a luminosidade do Sol e com a metade da sua temperatura. Então, olha só, essa estrela que vai ser mais fria vai ser do tipo gigante vermelha. Então, ela é muito luminosa, raiz quadrada de 25 vai dar 5. E quando você pega aqui 5 sobre 1 quarto, esse quarto passa para cima multiplicando. Aí vai ficar 20 vezes o raio do Sol. Então é tipo uma gigante vermelha esse 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 exemplo aqui, tá? É uma estrela muito maior do que o Sol. Entenderam? 5 sobre 0,25 ou 5 sobre 1 quarto, o quarto passa para cima multiplicando. Vai ficar 20 sobre 1, ou seja, 20 vezes o raio do Sol. Bom, vai cair também a questão das leis de Kepler. Kepler, então, ele fundamentou 3 leis. A lei das órbitas, dizendo que os planetas descrevem ao redor do Sol órbitas elípticas, e a lei da velocidade. E também tem a lei da área, que não está aqui, mas para um dado período de tempo, a Terra, o que diz essa lei? Que a Terra descreve áreas em tempos iguais. É a relação das áreas, tá? Quando essas questões são apresentadas, eles mostram as formulinhas, mostram tudo, tá? Então, não se preocupe. Se você precisar, claro que você tem que ter uma bagagem em matemática, né? Assim, saber trabalhar com raiz quadrada, com fração, tem que saber, tem que ser bom em matemática, em astronomia. Mas se não for, não tem problema. Você faz, né? Não conseguiu êxito, mas vai ser um aprendizado, vai melhorar também o seu desempenho em matemática. Então, ó, a outra lei que não está aqui, tem a lei das órbitas, tem a lei da velocidade, que diz que quanto mais perto do Sol a, a, a Terra, no caso, vai caminhar mais rapidamente, quanto mais distante do Sol estiver, mais lentamente vai estar o Sol, tá? Então, a velocidade varia, quanto mais próximo do Sol, mais rápido, quanto mais distante do Sol, mais lento. Mas olha só, gente, precisamos deixar muito claro que isso aqui é uma extrapolação, tá? A órbita da Terra é praticamente esférica, mas é claro que existe um período do ano que ela fica um pouco mais próxima do Sol, e existe um período do ano, assim, um período
não vou dizer período do ano, mas a órbita da Terra é, é, tem um momento da sua órbita que fica um pouco mais próximo do Sol, tem um momento da sua órbita que fica um pouco mais distante do Sol. Então, nós temos o perigeu e temos o apogeu. Veja, isso não tem nada a ver com as estações do ano, tá? Nada. Na, quando o Sol está um pouco mais próximo, quando a Terra está um pouco mais próximo do Sol, isso ocorre mais ou menos no verão no hemisfério sul. Mas nessa mesma época é inverno no hemisfério norte. O que define as estações do ano, que a gente vai ver daqui a pouco, que vai cair nessa prova desse ano, é a inclinação do eixo. Então, veja aqui, ó, eu vou, olha para a imagem aqui que eu estou mostrando. Ó. Esse é o eixo de rotação da Terra. Veja que um lado está mais aqui para a minha direita. O lado, se eu tiver uma lâmpada desse lado, vai iluminar tudo que está aqui pela metade, entendeu? Vai iluminar aqui assim e vai pegar parte, ó, vai passar por aqui, ó, a, a, ó, vai passar por aqui, ó, a iluminação da Terra, tá? Fazendo com que todo o hemisfério sul esteja iluminado, inclusive o polo sul geográfico, que é a Antártida, vai estar recebendo sol. Pouquinho, né, com o sol bem baixo no horizonte, mas sim, vai estar recebendo sol. Enquanto que o polo geográfico norte vai estar escondido do sol. Imagine que você que está vendo essa imagem aí, está vendo todo o hemisfério sul aqui, ó, o Brasil, ó, parte da Antártida aqui embaixo. Mas daí você não consegue ver o, o Ártico, tá? Ou seja, o que acontece? É como se você fosse o Sol. Então, nessa perspectiva, se o Sol tivesse onde você está vendo a Terra, você não estaria iluminando o Polo Norte. Isso significa que aqui é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, tá? Então, olhando isso é a inclinação. Depois vocês vão ver um exemplo que vai caracterizar isso melhor. Veja, o sentido de movimento da Terra, ó. Sentido anti-horário, ou seja, a gente está observando do polo norte do sistema solar. Então, aqui, ó, entre fevereiro e março, a velocidade orbital é maior do que entre abril e maio, ou seja, fevereiro e março está mais próximo do periélio, né, que é o ponto que a Terra está mais próxima do Sol, do que abril e maio. Então, a velocidade da Terra aqui é maior do que a velocidade da Terra aqui, ok? Em junho, a velocidade orbital está aumentando. Em junho, a velocidade orbital não está aumentando, ela está diminuindo. Esses aqui são os pontos onde a velocidade orbital da Terra é menor, porque ela está no apogeu. Então, aliás, perdão, apogeu é da Lua. Aqui ela está no afélio. Então, aqui é periélio e aqui afélio. Então, quando ela está mais distante do Sol aqui em grego é hélio. Então, periélio de Sol, periélio, e aqui afélio. Então, quando está no afélio, a Terra está mais distante um pouquinho do Sol. Como eu falei, essa órbita é praticamente circular, que está exagerado para descrever as leis das órbitas e da velocidade de Kepler, tá? Mas, na verdade, essa órbita é quase circular. A gente já comentou aqui. Mas, de fato, o Sol tem um foco, tem dois focos, né? E esses focos estão fora do centro da órbita. Então, de fato, vai ter um momento da órbita que a Terra vai passar um pouco mais próximo do Sol e o momento da órbita que a Terra vai passar um pouco mais distante. Isso interfere muito pouco. A velocidade orbital da Terra é em torno de 30 quilômetros por segundo, tá? Então, varia aí 28, 27 quilômetros por segundo quando está no afélio e 31, 32 quilômetros por segundo quando está no periélio. Ou seja, a variação é bem pequena, tá? Podendo dizer com boa precisão que a velocidade orbital, de um modo geral, é 30 metros, 30 quilômetros por segundo da Terra. Opa, passei tudo aqui. Outra questão que vai cair é uma descrição dos planetas.
entendeu? Então, olha só que coisa interessante. Todos os planetas, depois de Marte, têm anéis. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os anéis de Júpiter foram descobertos mais tarde, mas ele também tem anéis. Não é só Saturno que tem anéis. Marte é um planeta que apresenta uma superfície avermelhada, com a mais ou menos 225 milhões de quilômetros do Sol. No caso de Júpiter, está a mais ou menos 5 unidades astronômicas do Sol, ou seja, você tem que multiplicar aí 150 milhões de quilômetros por 5, e aí você vai encontrar para lá de 700 milhões de quilômetros do Sol, mas são 5 unidades astronômicas. Vênus está a 110, 100 e alguma coisa milhões de quilômetros do Sol. Seu ano dura 225 dias terrestres, né? Ele está mais próximo, então seu ano é menor do que 360 dias da Terra, né? Mas o seu dia dura 243 dias terrestres, ou seja, ele leva mais tempo a dar uma volta em torno dele mesmo do que dar uma volta em torno do Sol. E só que ele tem um volume quase igual ao da Terra, só que é um pouquinho menor. Só que é o mais quente de todos. Veja que interessante. Ele é mais quente do que Mercúrio, porque como ele tem esse dia que demora demais, ele faz com que a sua face fique quase o tempo todo voltada para o Sol, ou muito tempo voltada para o Sol. Isso faz com que sua atmosfera aqueça muito e fique da ordem de 400 graus Celsius. Para você ter ideia, o, o, o solo rochoso de Vênus, bem na superfície, ele chega a ficar pegajoso, meio que derretendo, assim, fica pegajoso, né? Fica é, meio que derretido, né? Se você pudesse andar em Vênus com uma roupa super poderosa que aguentasse os 400 graus Celsius que faz em Vênus, e você tivesse uma botina super coisa, você ia pisar como se fosse em lama derretida, né? Como se fosse rocha que estivesse em estado pastoso ali, quase derretendo. Saturno é o mais distante dos planetas que podem ser vistos a olho nu. Tem os anéis mais lindos do sistema solar, é gasoso. Saturno foi apelidado de Cronos, né? Os nomes que vocês estão vendo aqui aos planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, esses aqui são os nomes de origem romana, mas tem os nomes desses planetas de origem grega. Vênus é Afrodite, né, a deusa grega do amor. Marte é o deus da guerra, que é Ares. Júpiter é Zeus. Saturno é Cronos. Tá? Mercúrio é Hermes. E a Terra é Gaia. Urano é Celestia. Netuno é Poseidon. Então, esses são os nomes, né, relativos às divindades gregas, né, que inspiraram os nomes dos planetas. Bom, aqui eu coloquei isso aqui para mostrar que a gente consegue ver os satélites de Júpiter. Só para complementar aqui, ó, nós temos uma Lua na fase quarto crescente, só que visto lá do hemisfério norte, tá? Porque o oceano o Mare Crisium está à direita, no alto. Quando visto do hemisfério sul, é o contrário. O Mare Crisium aparece do lado esquerdo e embaixo, tá? Então, aqui nós temos o Mar da Tranquilidade, da Serenidade aqui, e aqui da Fecundidade. Então, tranquilidade, serenidade e fecundidades. Então, em latim é Mar da Serenitatis, Mare, né? Mare Serenitatis, Mare Tranquilitatis e Mare Fecunditatis. E aqui o Mare Crisium, que é esse aqui que não está dando para ver direito, mas é bem interessante. Então, é uma lua aí que está no quarto crescente. Apesar de parecer D, né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que quando aparece C e você vê a lua aqui do hemisfério sul, é quarto
quarto crescente. Mas como essa Lua, a perspectiva de quem está observando, está no hemisfério norte, com Mare Crisium à direita, então essa Lua está no quarto crescente, só que lá no hemisfério norte parece com D. E essa Lua, o que está acontecendo? Com os próximos dias, essa linha aqui, esse divisor aqui, vai andar para a direita. Aliás, para a esquerda, vai vir para a esquerda. Vai aumentar a área iluminada com os próximos dias. Por isso que é quarto, metade iluminada, né? Metade da face visível iluminada, mas imaginando que a Lua é uma esfera, é como se você estivesse vendo um quarto dela iluminado, um quarto da esfera. Não pode perder isso de vista. É uma esfera. Então, e aqui, ó, você vê que as crateras estão iluminadas, ó. Se você der um zoom aqui nessa imagem aqui, você vai ver que essa cratera tem crateras aqui e essas crateras estão iluminadas, mostrando que essa linha que divide o dia da noite, ó, a noite na Lua, o dia na Lua. A Lua continua aqui, tá, pessoal? Ninguém tirou um pedaço da Lua, não. Tem gente que acha que a Lua é aquilo que aparece. Não, ela é esférica. O que você está vendo aqui é uma parte que está de noite, ela se confunde com o fundo noturno do céu, e aqui está de dia. Aqui no meio, olha só que interessante, nós temos as Pleiades. E aqui ele descreve, né, as Pleiades. As Pleiades é um conjunto de estrelas muito bonitas que, que aparece na constelação de Touro. Elas são muito recentes, muito novas, e são bem azuladas, com uma temperatura superficial da ordem de 30 mil graus Celsius. Elas são mais quentes que o nosso Sol. O nosso Sol, para vocês terem uma ideia, tem aí uma temperatura superficial de 5.700 graus Celsius, mais ou menos. Aqui é Júpiter, ó, com as 4 luas galileanas observadas por Galileu em 1610 pela primeira vez. E aqui nós temos as 4 luas. Não sei quais são, mas provavelmente nós temos aqui aparecendo. Provavelmente não, só não sei quais são as luas que estão nessa posição. Mas é possível que essa aqui não é Io, só isso que eu posso afirmar, porque ela não aparece tão distante assim de Júpiter. Essa aqui também não é Io. Então pode ser Europa, pode ser Calisto, pode ser Ganimedes. Essa aqui também pode ser. Eu acho que não é Europa. Aqui pode ser Europa, Calisto e Ganimedes. Mas aqui acho que só pode ser, nessa distância, Calisto ou Ganimedes, que são as mais distantes. Então, essa aqui pode ser Europa, Calisto e Ganimedes. Essa aqui pode ser Io, Europa, Calisto e Ganimedes, também pode estar se aproximando. E aqui pode ser, talvez aqui já não seja mais Io. E aí pode ser Europa, Calisto e Ganimedes. Ou seja, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque as satélites têm certas distâncias. Então, Io não pode estar aqui, não pode estar aqui, porque é o satélite mais próximo de Júpiter. Ele tem uma órbita bem mais próxima de Júpiter. Só por isso que eu estou afirmando isso. Mas, na verdade, eu não sei qual é a posição, mas dá para fazer só algumas eliminações. Aqui não está Io, e Io só pode estar nessas duas. Talvez só essa possa ser. É, se Io está por aqui, nessa disposição, ou Io é essa ou Io é essa. Talvez na máxima distância de Io ele possa vir até essa distância aqui. Acho que não, tá? Acho que não. É possível que essa aqui seja Io, essa aqui Europa, essa aqui. Só que Ganimedes fica bem distante, tá? Aliás, Calisto, que é mais distante, fica bem distante. Então, bom, essas 4 luas, sem saber exatamente com certeza quem são, é Io, Europa, Calisto e Ganimedes. São as 4 luas observadas por Galileu em 1609 pela primeira vez. Uma curiosidade, não vai cair isso, mas é só para vocês terem ideia. Se você tivesse que representar a órbita da Lua em torno da Terra, né, girando em torno da Terra, mas girando ao mesmo tempo os dois astros em torno do Sol, essa seria a forma correta dessa órbita. Ou seja, a órbita da Lua não cruza
dentro dela mesma. E ela vai, ó, isso aqui é a órbita da Lua, isso aqui é onde a Terra está passando. Então a Lua vai fazendo isso aqui, ó, e ela vai andando, vai girando em torno da Terra, entre aspas, mas meio que, né, acompanhando esse movimento orbital da Terra no espaço. Então a Lua, quando dá uma volta, quando completa, quando a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, nós temos aqui um ciclo completo, que é o que nós chamamos de ciclo anual da Lua, que dá mais de. Opa, gente. Ai, ai, cadê? Droga, peraí. Que dá mais de 12 meses. Né? Um ciclo da Lua total, né? Uma volta completa, por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, dá um mês, é um ciclo completo da Lua. Daqui até aqui, outro mês. Se eu pegar isso aqui e contar, eu vou dar 13 voltas, ou seja, 13 meses lunares, enquanto a Terra tem 12 meses de 31 dias. Por que isso? Porque a Lua dá uma volta completa em torno da Terra em 27 dias. Então, 29 dias, né? Se você considerar que, que, existe uma diferença entre o período sideral e o período que eu conto a volta da Lua. Eu posso contar a volta da Lua em relação às estrelas e posso contar essa volta da Lua em relação à Terra, do ponto de vista da Terra. Vendo do ponto de vista da Terra, a gente chama de período sinódico. Isso dura mais ou menos 29 dias e meio, que dá quase 30 dias. Já do ponto de vista das estrelas, nós chamamos de período sideral, esse tempo que a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra. E isso dura em torno de 27 dias, 27 dias e 4 dias, 4 horas. Então, quer dizer, por isso que vão dar mais de 12 voltas completas, ou seja, 13 meses lunares, tá? 13 ciclos lunares. Vão cair também questões que vão trabalhar com a questão de lançamento de foguete. Então, vai cair. Eu escolhi essa questão porque ela comenta, ela descreve ó, o que é um apogeu, o que é o alcance. E aqui está respondido direitinho, depois vocês dão uma ampliada aí e tirem dúvidas, tá? Mas a questão já está respondida e é para e assim você vai entender o que é alcance, o que é apogeu, e isso pode estar e vai cair na prova desse ano. Vai trabalhar elementos do lançamento de foguete, como alcance, apogeu, que é a altura máxima que o foguete atinge, que nesse caso, ó, 250 quilômetros, entendeu? E por aí vai. Então, dei uma olhadinha nessa questão que está na Olimpíada de 2000 acho que 2009, tá? Então, aquelas questões de Galileu também está em 2009 e tal. Aí tem mais essa questão aqui que fala dos satélites, tá? Então, não, é um foguete, aí fala do combustível dele, aí fala também do alcance, tal, basicamente tudo que está no enunciado aqui. Você só tinha que interpretar aqui essa questão, tá? O alcance, a altura máxima, aliás, a altura máxima do foguete, o alcance, ó, 94 quilômetros, ele chega numa altura máxima e se afasta do ponto de origem 94 quilômetros. Bom, é isso. Deem uma olhada e tirem suas dúvidas. Aqui, gente, essa questão vai cair uma questão. Eu acabei não conseguindo achar uma questão que mostre o Sol no meio entre os dois globos, mas é exatamente aquela questão que eu falei lá do início. Então, você tem a Terra, que é a representação do eixo de rotação da Terra.
o equador da Terra, dividindo a Terra no meio. Se você prestar atenção que aqui está a América do Sul, então aqui está o norte do Brasil, as Guianas ali, onde fica, passa a linha do Equador, tá certo? E veja, a linha do Equador não está no mesmo plano que está o Sol. Isso aqui é o plano do Sol, tá? Você imagina esse pedestal aqui que define o plano dessa esfera aqui, é o plano que contém o Sol. Então o Sol está aqui na frente, né? No mesmo plano, paralelo a essa linha aqui. E aí o que acontece? Essa linha aqui não está na vertical. A vertical desse globo terrestre é aqui, ó. Isso aqui é um globo terrestre, tá, gente? Não é uma esfera. Então é isso aqui, ó, que eu mostrei lá naquela hora. Exatamente a reprodução desse negócio aqui. Pode perceber que é o pedestal, que é a vertical desse globo terrestre. Mas a vertical não é onde passa o eixo de rotação da Terra. O eixo de rotação da Terra é esse esse eixo físico que vai do polo norte ao polo sul geográfico, entendeu? E que liga aqui, que faz a Terra girar ao redor. Então, esse é o eixo de rotação da Terra. E aqui é o Equador, de forma pontilhada. Tá? É... Então, se o Sol estiver aqui à direita, quem é que está mais iluminado? O hemisfério norte ou o hemisfério sul? Se você deixar o Sol exatamente no plano aqui, a iluminação do Sol vai fazer assim, que vai, tudo que está à esquerda vai estar escuro, vai estar de noite. Então, ó, o Polo Norte geográfico está de noite. Tudo que está à direita, que é o Sol está à direita, vai estar de dia. Então, aqui, ó, no hemisfério sul, ou a Antártida está iluminada. Então, se ela está iluminada, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Agora, se o Sol estiver na nossa frente aqui, iluminando essa parte, ou seja, tem uma lâmpada aqui, tá vendo? Que aqui tem uma iluminaçãozinha aqui, ó, como se tivesse uma lâmpada desse lado. Nessa perspectiva, é outono ou inverno, dependendo de qual perspectiva que eu estou olhando, se é do hemisfério sul ou do hemisfério norte. Porque se for do hemisfério norte, esse movimento vai anti-horário. Se for do hemisfério sul, esse movimento de translação da Terra vai no sentido horário. Tudo depende da coisa. Então, se eu estou vendo do norte, eu vou ver essa Terra girando no sentido anti-horário. Tá? É, então, se eu tenho o Sol aqui, é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Se o Sol está à direita, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Ou seja, o que eles fazem? Coloca o Sol no meio, coloca um globo aqui e esse mesmo globo coloca do outro lado. Então, um globo vai ficar com o hemisfério norte mais iluminado, um outro globo vai ficar com o hemisfério sul. Não, no mesmo globo, um hemisfério vai estar mais iluminado do que o outro. Então, o que estiver mais iluminado é o hemisfério norte. E o que estiver menos iluminado não, o que estiver mais iluminado é o verão, mais iluminado. O que estiver menos iluminado é o inverno. Tá? É assim que funciona. Não sei se vocês compreenderam qualquer coisa, pode perguntar. Aqui, gente, aqui está trabalhando. Então, lá naquele globo, deixa eu voltar. Já estou terminando, né? Ó, lá naquele globo, aqui assim, mais ou menos, eu tenho o Trópico de Câncer, e aqui assim, mais ou menos, eu tenho o Trópico de Capricórnio. Quem for ver as aulas lá, tem o globo com essas linhas já desenhadas, inclusive no material educacional, tá? Então vocês deem uma olhada lá. Então, ó, o Trópico Capricórnio fica no hemisfério sul, correto. Corta ali a região de Aparecida do Norte, no São Paulo. O Trópico de Câncer é a máxima latitude ao norte em que o Sol fica pino. Correto. Máxima latitude ao norte em que o Sol fica pino. Veja, os trópicos, eles definem onde o Sol pode ficar a pino. Então, tanto no Trópico de Capricórnio como no Trópico de Câncer são os limites para observar o Sol passando pelo zênite. Entendeu? Se eu estiver numa região mais ao sul, uma latitude maior do que a latitude do Trópico de Capricórnio, ou se eu tiver
num lugar que a latitude é maior do que a latitude do Trópico de Câncer, eu não consigo ver o Sol passando pelo ponto mais alto do céu, que nós chamamos de zênite, né? O ponto mais alto do céu. Esse fenômeno, na verdade, vocês podem achar que o Sol sempre passa pelo zênite, mas isso não é verdade. Agora, por exemplo, a gente está se aproximando do inverno e as sombras estão cada vez maiores, mesmo perto do meio-dia, que é o momento que as sombras são as menores do dia, entendeu? E no verão, assim, principalmente nos dias 20 de novembro e 20 de dezembro, de 20 de novembro e 20 de janeiro, perdão, 20 de janeiro e 20 de novembro, nós experimentamos aqui no Espírito Santo o fenômeno da sombra zero. É muito legal, que são os momentos que a latitude do Sol se iguala à declinação dele aqui na nossa latitude. Então, a latitude fica igual ao momento que a latitude fica igual à declinação, que faz com que o Sol passe pelo zênite do céu. Então, anota aí, 21, 22 de novembro, 21, 22 de janeiro, você, se tiver sol limpo, não tiver nublado, nada, você vai ver as sombras zerarem. Postes vão mostrar sombras que vão estar só aquele círculozinho do poste. É muito legal ver isso, é muito legal. Só vendo para entender o que eu estou falando. Assim, mas dá para ter uma ideia. Então, ó, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, o Sol pode passar pino, correto. Fora da região intertropical, o Sol nunca é visto. Não, o Sol nunca é visto passando pelos entes, mas ele é sempre visto, mesmo nos polos, tá ok? É claro que nos polos o regime de dia e de noite é um pouquinho diferente do que acontece aqui. Se você tiver exatamente um polo norte geográfico, você vai ver o Sol a cada 6 meses, ou seja, vai ter 6 meses de dia, 6 meses de noite. Isso se você estiver exatamente no polo norte geográfico ou no polo sul geográfico, tá? Mas lá o Sol sempre passa muito perto do horizonte. Então, esse conceito de dia e noite, se tiver muito nublado e chovendo, praticamente é noite, né? Porque o Sol vai estar quase o tempo todo escondido. Mas quando está tempo bom, você vê o Sol, principalmente se é verão naquele hemisfério. Aqui vai cair também uma carta celeste pedindo para você localizar coisas. Aqui é uma carta de uma questão de 2017, se eu não estou enganado. Então, vocês procurem lá. Então, vai cair também, tá? Aqui, por exemplo, guardem isso que eu estou falando, vai ajudar vocês. Essas duas estrelas aqui, ó, Beta e Alfa Centauro. Então, são as constelações. Essa aqui é a constelação do Centauro, tá? Fica perto do Cruzeiro do Sul. Então, o Cruzeiro do Sul meio que fica na barriga do Centauro, que não está aparecendo perfeito aqui, mas guardem aqui, o Cruzeiro do Sul na barriga do Centauro. É uma constelação que sempre cai. Também cai muito a constelação de Cão Maior, mas esse ano não vai cair Cão Maior. Também não vai cair Órion. Esse ano eu estou colocando algumas constelações diferentes. Algumas constelações típicas aqui do Sul. Tem um conjunto de estrelas que nós chamamos de peixe astral. Tem um triângulo astral e tem um peixe astral. Quero que vocês pesquisem essas constelações. E tem também a constelação do Triângulo Austral. Então, pesquisem o formato da constelação do Triângulo Austral e do Peixe Astral, para vocês não serem surpreendidos durante a prova. E tem mais uma constelação que agora me ocorreu. Mas se você souber essas constelações que eu indiquei, você vai conseguir fazer a questão de reconhecimento do céu, tá? Então, pesquisa aí, dá uma pesquisada, procura e se prepare. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou